Oi gente, meu nome é Michelle Bianchi, este é o canal Despertar Consciencial e Poesia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Toca a vinheta. Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe uma crônica da Clarice Lispector, deste livro aqui, Para Não Esquecer. Olha que bonito. Ele tem uma flor e tem dois olhos. É muito interessante. As grandes cronistas brasileiras, os grandes cronistas brasileiros, Clarice Lispector, Para Não Esquecer. Eu deixei numa página e eu vou ler duas crônicas, a 97 da página 190 e a 98 da página 191. A 97 diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Então não apanhei no chão o que reluzia. Era ouro. Meu Deus, era ouro, talvez. A crônica 98 se chama Esperança. Custei um pouco a compreender o que estava vendo. Estava vendo um inseto pousado, verde, de pernas altas. Era uma esperança verde, o que sempre me disseram que é de bom augúrio. É de bom augúrio. Depois a esperança começou a andar, bem de leve, sobre o colchão. Era verde clara, com pernas que mantinham seu corpo em plano alto e solto. Um plano tão quebradiço quanto as próprias pernas que eram feitas apenas da cor da casca. Dentro do fiapo das pernas não havia nada dentro. O lado de dentro de uma superfície tão rasa já é a outra própria superfície. Parecia como um raso desenho que tivesse saído do papel e verde andasse. Mas andava-se sonâmbulo, determinado, sonâmbulo. Uma folha mínima, sonâmbulo. Uma folha mínima de árvore que tivesse ganho a independência solitária dos que seguem o apagado traço de um destino. Ela, a esperança, andava com uma determinação, de quem copiasse um traço que era invisível para mim. Sem tremor, ela andava. Seu mecanismo interior não era trêmulo, mas tinha o estremecimento regular do mais frágil relógio. Como seria o amor entre duas esperanças? Verde e verde? E depois o mesmo verde que de repente, por vibração de verde, se torna verde. Amor predestinado pelo seu próprio mecanismo aéreo. Mas onde estariam nela as glândulas de seu destino e as adrenalinas de seu seco e verde interior? Pois era um ser oco, um enxerto de gravetos, simples atração eletiva de linhas verdes. Eu, nós. Nessa magra esperança de pernas altas que caminharia sobre um seio sem nem sequer acordar o resto do corpo, nessa esperança que não pode ser oca, pois não existe linha oca, nessa esperança a energia atômica, sem tragédia, sem caminho, em silêncio. Nós. E eu lerei uma terceira crônica, a 99 da página 193. A mudez cantada, a mudez dançada. Quase não era canto, no sentido que este é aproveitamento musical da voz. Quase não era voz, no sentido em que esta tende a dizer palavras. É antes da voz ainda, é fôlego. Uma palavra ou outra às vezes escapava, revelando de que era feita aquela mudez cantada, de história de viver, amar e morrer. Essas três palavras não ditas eram interrompidas por lamentos e modulações de fôlego. Primeiro estágio de voz que capta o sofrimento no seu primeiro estágio de gemido e capta a alegria no seu primeiro estágio de gemido. E de grito, e mais outro grito, este de alegria por se ter gritado. Em torno a assistência aconchegava-se escura e suja. Depois de uma das modulações, que de tão prolongada morre em suspiro, o grupo esgotado como o cantor murmura um olé, em amém, última brasa.
Mas há também o canto impaciente que a voz apenas não exprime. Então, um sapateado nervoso e firme o entrecorta. O olé que o interrompe a cada instante não é mais amém, é incitamento, é touro negro. O cantor de dentes quase cerrados dá à voz a cegueira da raça, mas os outros exigem mais e mais até conseguirem um instante de espasmo. Espanha. Ouvir também o canto ausente é feito de um silêncio cortado de gritos de assistência. Dentro da clareira de silêncio, em semente ardente, um homem pequeno, seco, escuro, de mãos não ilhargas, cabeça atirada para trás, marca com um duro taco dos sapatos o ritmo incessante do canto ausente. Nenhuma música e nenhuma dança. O sapateado é antes da dança organizada, é o corpo manifestando-se e manifestando-nos, pés transmitindo até a ira em linguagem que Espanha entende. A assistência se concentra em fúria no próprio silêncio. De quando em quando a provocação rouca de uma cigana, toda de carvão e trapos vermelhos, em quem a fome se tornou ardor e ameaça. Não era espetáculo, não se assistia. Quem ouvia era tão essencial como quem batia os pés em silêncio. Até a exaustão nos comunicamos durante horas através dessa linguagem que, se algum dia teve palavras, estas foram se perdendo pelos séculos, até que a tradição oral passou a ser transmitida de pai para filho apenas como ímpeto de sangue. E viu o par da dança flamenga, não viu outra que a rivalidade entre homem e mulher. Se pusesse tão a nu, tão declarada é a guerra que não importam os ardis. Por momentos a mulher se torna quase masculina e o homem a olha, admirado. Se o mouro em terra espanhola é um mouro, a moura perdeu diante da aspereza basca a moleza fácil. A moura espanhola é um galo até que o amor a transforme em maja. A conquista é difícil nessa dança. Enquanto o dançarino fala com os pés teimosos, a dançarina percorrerá a aura do próprio corpo em mãos em ventarola. Assim ela se imanta, assim ela se prepara para tornar-se tocável e intocável. Mas quando menos se espera, sua botina de mulher avançará e marcará de súbito 3 pancadas. O dançarino se arrepia diante dessa crua palavra, recua, imobiliza-se. Há um silêncio de dança. Aos poucos o homem ergue de novo os braços e, precavido, com temor e não pudor, tenta com as mãos espalmadas sombrear a cabeça orgulhosa da companheira. Rodeia várias vezes e por momentos já se expõe quase de costas para ela, arriscando-se, quem sabe, a que punhalada. E se não foi apunhalado, é que a dançarina de súbito reconheceu-lhe a coragem. Este então é o seu homem. Ela bate os pés, de cabeça erguida, em primeiro grito de amor. Finalmente encontrou seu companheiro e inimigo. Os dois recuaram eriçados, reconheceram-se. A dança propriamente dita se inicia. O homem é moreno, miúdo, obstinado. Ela é severa e perigosa. Seus cabelos foram esticados, essa vaidade da dureza. É tão essencial essa dança que mal se compreende que a vida continue depois dela. Este homem e esta mulher morrerão. Outras danças são a nostalgia dessa coragem. Esta dança é a coragem. Outras danças são alegres. A alegria desta é séria. Ou alegria dispensada. É um triunfo mortal de viver o que importa. Os dois não riem, não se perdoam. Compreendem-se? Nunca pensaram em se compreender. Em se compreender. Cada um trouxe a si mesmo como único estandarte. E quem for vencido, nessa dança, os dois são vencidos, não se adoçará na submissão, terá aqueles olhos finalmente espanhóis, secos de amor e raiva.
O esmagado, os dois serão esmagados. Servirá vinho ao outro como um escravo. Embora nesse vinho, quando vier a paixão do ciúme, possa estar a morte. O que sobreviver se sentirá vingado, mas para sempre sozinho. Porque só esta mulher era sua inimiga, só este homem era o seu inimigo, e eles se tinham escolhido para a dança. Essa é desse livro da Clarice Lispector. Para não esquecer dos grandes cronistas brasileiros. Esse livro é maravilhoso, tem várias crônicas lindíssimas. Inclusive eu vou trazer em outros vídeos mais dessas crônicas que a gente pode conhecer um pouco mais a grande escritora Clarice Lispector, que era uma... se eu não me engano, a Clarice Lispector ela foi naturalizada no Brasil, porém ela era ucraniana, uma grande escritora e é uma grande escritora clássica da literatura, inclusive não só brasileira como internacional, já que ela era ucraniana também, ela faz parte da literatura internacional, e é uma das escritoras que eu trouxe aqui para vocês terem aí um gostinho e saberem um pouco mais dessa escrita que é tão magnífica e, enfim, que nos traz tantas reflexões. Essas crônicas, elas nos traz reflexões, inclusive para a nossa vida, né, como experiência, enfim. E os livros dela, não só as crônicas, eu procurei muito livro de poesia, não consegui achar, mas os livros que ela tinha, que são os mais conhecidos, A Hora da Estrela, Laços de Família, são grandes livros que eu li e fiquei encantada. São livros fininhos que a gente acaba lendo muito rápido, mas é aí uma dica para que vocês possam ter acesso a essa literatura e fazer aí as suas críticas, a sua compreensão do texto e da maneira que ela escreve, da escrita dela. Espero que tenham gostado, deixem o seu like, deixem o seu comentário, que é muito importante para o canal, e muito obrigada.